aqui. Vocês vão receber um aviso aí do início da gravação, tranquilo? Então vamos dar início aí à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos, da turma de segunda, quarta e sexta, cedo de noite, tá? Hoje a gente vai começar a falar justamente sobre circuitos pneumáticos, rede secundária. A gente já teve uma aula falando lá sobre as válvulas direcionais, né? Válvulas de controle direcional. Falamos aula passada dos atuadores pneumáticos. E hoje vamos falar dos circuitos. Essa aula está disponível no material didático do Fórum Online. Essa aula está sendo gravada justamente para a disponibilização posterior de vocês. Ok? Então, vamos começar a discutir nossos pontos, características e assuntos de interesse. Tá? O ar comprimido é de grande interesse da indústria. Quando você faz comparativos entre ferramentas de energia elétrica e ferramentas a ar comprimido, existe uma grande vantagem da utilização do ar, em questão de rendimento, durabilidade, versatilidade, limpeza e segurança. Tá? Tem vários fatores. Então, é considerado uma fonte de energia limpa, né? Caso vaze, não tem contaminação, como a gente falou desde a nossa primeira aula lá, praticamente. Também não tem riscos, como choque elétrico, entre outros. E aí, com certeza, existem desvantagens também, né? Então, na indústria, quando você olha uma foto dessa assim, é bem interessante você ver. Lembra que a gente comentou que a rede, geralmente, ela é aérea? Então, você consegue ver a tubulação aqui na parte superior da empresa. E aqui são as ferramentas penduradas. Ó. Se você olhar mais especificamente aqui, ó, você consegue ver uma ferramenta pendurada, outras aqui, ó, né? Tem mais uma aqui. O que são isso? Geralmente elas estão suspensas, presas por essas carretilhas aqui, ó, né? Que o operário vai lá, puxa elas, utiliza e solta, ela fica pendurada novamente. Facilita o trabalho dele, o apoio e assim por diante. Então, a gente vê aqui uma linha de montagem de motocicletas, onde cada ferramenta tem uma ação específica e vai sendo montado os produtos daquela empresa ou indústria. Como vantagens da utilização do ar comprimido, é o que a gente pode falar: redução dos custos operacionais, né? Rapidez dos movimentos pneumáticos, liberação do operário homem de ações repetitivas. Talvez o cara ficar lá apertando um parafuso, torcendo, lá a ferramenta faz isso de uma forma mais ágil, mais rápida. Possibilita o aumento do ritmo de trabalho, produtividade e, portanto, menor custo operacional. Robustez dos componentes pneumáticos, por serem componentes que têm uma certa capacidade devido à pressão do ar comprimido e têm uma estrutura mais robusta, então eles têm uma durabilidade mais prolongada em relação a choques, pancadas e assim por diante. Facilidade de implementação. Então, por exemplo, eu tenho lá minha rede disponível já de ar comprimido, tem uma derivação terminal que vai até o ponto de trabalho lá que tem a unidade de manutenção, eu conecto lá meu equipamento, vou ajustar somente a pressão para adequar a pressão necessária de trabalho dele e ele começa a funcionar. Tá? Logicamente, a gente tem que ver aqueles parâmetros de vazão também, mas geralmente atende. Tá? A gente só tem que ajustar a pressão de trabalho. Resistência a ambientes hostis, ambiente poeirento, com atmosfera corrosiva, oscilação de temperatura, umidade, submersão em líquidos, são características geralmente que ferramentas elétricas não suportam. Então, a ferramenta pneumática, ela tem uma durabilidade, uma resistência contra esses parâmetros, essas intempéries, né, muito mais elevada. Simplicidade de manutenção. A manutenção dos equipamentos pneumáticos são extremamente simples, né, quando comparado a equipamentos elétricos. Segurança. Equipamentos pneumáticos envolvem sempre pressões moderadas, torna-se seguro contra possíveis acidentes, o que é no próprio equipamento, além de aliviarem problemas de explosão. Então, existem válvulas de segurança, sistemas de proteção, que evitam qualquer risco ali de acidente. Tá? Existem algumas desvantagens, sim, não é só mil maravilhas, né, como a gente costuma falar. O ar comprimido necessita de uma boa preparação para trabalho, então aquilo que a gente comentou já outras vezes, o ar lá na unidade de manutenção, ele tem que ser, qual era a sequência, lembra? Filtrado, seco, regulado, lubrificado para ser utilizado.
Então, a gente tem que tratar esse nosso ar comprimido para a correta utilização dele. É a parte mais cara, mais onerosa dentro do sistema. Então, isso é considerado como se fosse uma desvantagem. Tá? Os componentes pneumáticos são normalmente projetados para utilizar pressões de até 16 bar. Existem mais elevadas, mas 12 bar, 16 bar ali é bem nominal para as ferramentas de trabalho. Velocidades baixas são difíceis de ser obtidas. Lembra que a característica do ar é vazão, é velocidade, né? Então, se eu preciso parar das controles de velocidade, a gente tem que migrar para um sistema hidráulico. Quando a gente falou aqui da pressão também 16 bar, isso limita algumas forças, né, de aplicação dele, é uma desvantagem. Então, característica, eu preciso trabalhar outro sistema hidráulico, que o princípio dele é a força. O ar comprimido é um poluidor sonoro quando devolvido à atmosfera. Isso é uma das grandes desvantagens aí do sistema, né? Então, ele é altamente ruidoso, tem ruído, barulho, e isso é um problema dentro da indústria. Existem aparatos, sistemas para minimizar esses ruídos, tá? Aí, antes da gente falar sobre circuito, sobre a lógica do circuito pneumático, vocês têm que entender dois parâmetros muito interessantes, tá? Devemos atentar ao sistema ou à tarefa a ser realizada, pois os circuitos eles não são aleatórios. Eles são desenvolvidos, a lógica, os componentes, o princípio de funcionamento, tudo em função de uma ação específica. Então, lá na aula, a gente sempre usava aquele exemplo de abrir e fechar a porta. Se a gente fosse montar um circuito para abrir e fechar a porta, eu precisaria saber qual é a força necessária para abrir e fechar a porta, o curso que esse atuador vai ter que andar para poder fazer a completa abertura e o completo fechamento, qual seria a lógica de montagem, aperta um botão, dois botões, vai ter sensoriamento, segurança, né? Todos esses parâmetros têm que ser de nosso conhecimento para a gente fazer um circuito pneumático. Na verdade, para a gente falar da rede toda, né? Então, o que acontece? Quando você pensa nisso, se você olhar aqui esse fluxograma que a gente tem aqui para demonstrar características daquele atuador, ó, esse fluxograma que a gente tem aí na tela, você vê que aqui, ó, é a execução das ideias do nosso circuito, dos parâmetros, dos pontos do nosso circuito. Então, primeiramente, a gente tem aqui, ó, os elementos de energia, os elementos de fonte, compressores, filtros, reguladores de pressão e distribuição, ar comprimido, elementos de sinais, que são elementos de sinais, onde a gente vai dar o estímulo para ele funcionar. Botão, sensor, detector de proximidade, chaves de fim de curso. Elementos de processamento, onde a gente vai fazer algumas lógicas de circuito, a gente vai ver isso nas aulas práticas, tá? Ou seja, válvulas de memória, temporizador, seletores, EIO, flip-flop e assim por diante. E os elementos de acionamento, que são nada mais do que os atuadores pneumáticos, tá? Então, olha que interessante. Quando a gente pensava lá, que a gente teve a nossa primeira aula, eu comentei com vocês que para a gente montar um circuito pneumático, a gente precisava saber justamente qual era a aplicação final dele. Para eu especificar o meu atuador, eu tenho que saber qual é a minha ação, né? E aí, com o atuador especificado, eu sei qual era o consumo dele, que a gente viu aula passada, a força, a vazão de ar para velocidade, todos esses parâmetros. Onde eu vou usar esses parâmetros? Lá na especificação do compressor. Porque a somatória de todos os elementos é que geram a demanda do sistema. Quantas ferramentas, qual o consumo de cada ferramenta, igual aqueles cálculos que a gente fez quando a gente foi determinar o diâmetro do tubo da rede primária. Qual era o consumo total da empresa? Está associado aos elementos de trabalho. Ou seja, desde o primeiro ponto lá, quando a gente vai especificar o compressor, a gente já tem que ter noção dos elementos de trabalho. Então, o que acontece? A especificação do projeto completo, ele vem do final para o início. Qual é a necessidade para determinar os princípios de geração do ar comprimido, né? Mas o circuito ele é montado de baixo para cima. Eu monto o compressor, faço a distribuição, faço todo o tratamento do ar, depois vou tratar os elementos de acionamento, válvulas, atuadores e as lógicas de funcionamento, né? Então você vê que o projeto, para a gente fazer qualquer circuito desse, a gente tem que ter sempre uma noção do circuito do sistema como um completo. Por isso que a gente sempre falava aquilo, sempre pensem na máxima vazão, na máxima demanda, na possibilidade de expansão,
de todas as possibilidades de utilização de ar comprimido, porque lá no início do dimensionamento requer saber todos esses pontos. Ok? Pessoal, qualquer dúvida é só comentar aqui no WhatsApp ou aqui no chat, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo de um circuito pneumático. Esse aqui que está envolvido no quadro vermelho. Por exemplo, né? Aqui embaixo, ó, essa primeira simbologia, vou mudar nossa corzinha aqui para azul. Esse primeiro retângulozinho aqui, ó, azul, são os elementos de tratação, geração e distribuição de ar comprimido. Então, esse triângulo ele representa a simbologia de um compressor. Aqui nós temos a unidade de tratamento de ar, ou seja, filtro, secador, regulador. Não tem a simbologia aqui de lubrificação, poderia ter ou não, tá? E aí, a distribuição não cabe aqui nesse circuito. Isso aí está descrito no memorial de cálculo do projeto. Esse ar, antes de chegar no circuito, ele vai passar aqui por uma primeira válvula de controle, onde a gente vai fazer, vou marcar ela aqui em outra cor. Essa primeira válvula aqui nossa em verde, ela trabalha justamente o fechamento da rede, né? Ali para isolar a rede primária da secundária, tá? Aí eu libero o ar para o sistema. Tenho aqui, vou voltar em vermelho aqui, essa linha de válvulas, que são os elementos de sinais, são as válvulas onde a gente vai colocar os estímulos. Eu tenho aqui ó, o desenho de um botão, ali no pontinho vermelho, ó, outro botão, desculpa, um sensor fim de curso, uma chave fim de curso, um sensoriamento, né? Acima dele, essa outra válvula aqui, vamos circular ela aí de amarelo, ver se aparece aqui. Desculpa. Esse elemento em amarelo, ele representa o quê? Elementos e sinais. Eles vão fazer a lógica do processamento, tá? Esse outro em amarelo aqui em cima já é um elemento de comando. E aqui são os elementos conversores de energia, os atadores pneumáticos. Ou seja, a combinação de todos esses elementos é que geram o nosso circuito pneumático, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma descrição bacana que a gente fala sobre o circuito. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver, né, ó, compressor. Aí vem uma tubulação que distribui esse ar lá da rede. Ele entra aqui, onde a gente vai ver o quê? A unidade de conservação, unidade de tratamento de ar. Filtra, seca, regula. Ele não tem a simbologia de lubrificação. Essa distribuição é feita até essa primeira válvula de controle direcional. Vocês lembram lá as nomenclaturas das válvulas? Essa válvula é o quê? Uma válvula duas vias, né? Acionamento e retorno por botão. Então, ela faz o isolamento da rede primária para a rede secundária, né? Saindo aqui, liberando o ar, ele vai chegar nessas duas válvulas. Essa primeira válvula de controle direcional a 3 duas vias, ela manda um sinal para este lado do atuador, que é um cilindro de duplação. E aqui nós temos uma outra válvula que manda um sinal para o retorno desse cilindro de duplação. Se você olhar esse lado, eu tenho acionamento por botão, retorno por mola. Então, quando eu aperto esse botão, o atuador avança. Quando eu vou na outra válvula, que é acionada por um pedal, quando eu piso nesse pedal, ele manda um sinal, o atuador retorna à posição original. Ok? Aqui nós já temos uma outra lógica montada. São os mesmos elementos, as mesmas características, as mesmas linhas de composição do circuito, só que ele tem alguns parâmetros a mais. Por exemplo, aqui o nosso compressor, né, ó, sai do ar do compressor, entra na unidade de manutenção, filtra, seca, regula. Quando ele sai da manutenção, ele entra numa válvula de controle direcional 3 duas vias, com 2 acionamentos manuais universais. Esse elementozinho aqui embaixo, deixa eu fazer uma marcação dele aqui em vermelho, ó. Esse elementozinho aqui para vocês pode parecer novo, diferente, nada mais é do que um abafador ou um silenciador, justamente para minimizar aquele ruído quando o ar é dispensado para a atmosfera, devolvido para a atmosfera, né? Lembra que uma das desvantagens é o barulho, né, do ar comprimido. E aí, saindo daqui, ele vai fazer a distribuição desse ar.
Aqui ele vai mandar ar para 4 válvulas, ó. Tá? Primeira válvula, 3 duas vias, acionamento por botão, retorno por mola. Segunda válvula, acionamento por pedal, retorno por mola, também é uma 3 duas vias. Quarta válvula, 3 duas vias, acionada por um rolete, retorno por mola. E aqui em cima a gente tem uma válvula 5 duas vias, acionadas por sinais, que mandam a lógica do ar comprimido justamente para o atuador de duplação, cilindro pneumático. Então, quando eu aperto esse botão, antes do ar chegar um sinal aqui na válvula, ele passa por um elemento de controle. É uma válvula OU. A gente vai aprender mais sobre ela mais para frente, mas só para vocês entenderem inicialmente. Essa válvula OU, ela interpreta o sinal. Tanto faz eu apertar o botão ou pisar no pedal, o atuador o ar vai vir um sinal de ar aqui para essa válvula, que vai fazer com que o atuador avance. A partir do momento que ele avançar, eu tenho aqui uma setinha que indica a simbologia de êmbolo magnético, ou seja, ele tem um sensor ali magnético, e quando ele chegar aqui nesse ponto A, ó, tá vendo o Azinho aqui? Esse A está associado com o rolete A aqui embaixo. Ó. Existe uma associação entre esses dois elementos, ó, entre esses dois botões A. Quando o atuador avançar e bater aqui chegar o êmbolo aqui, ó, essa setinha nessa posição, ele vai como se tivesse pressionado o sensor aqui, ó. Vai dar um sinal, vai passar o ar comprimido, vai sim mandar um sinal aqui pilotado para essa válvula, vai comutar de posição novamente e o atuador volta. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa é só perguntar, ok? E aí a gente vai colocar nosso primeiro exemplo aí para a gente poder discutir uma característica interessante dentro do nosso circuito, né? Como eu faria um circuito para acionamento desse sistema? O funcionamento desse circuito baseia-se no avanço de um atuador aqui, ó, que é nosso atuador, simples ação, retorno por mola, que prensa pequenas chapas e retorna à sua posição inicial. O acionamento do atuador ocorre através de um botão e o retorno pela força da mola. Então, qual é a lógica? Eu aperto o botão e seguro, ele avança. Quando eu solto o botão, ele retorna. Para eu mostrar esse circuito, lá na aula eu ia desenhar ele na mão e mostrar para vocês. Eu vou dar um pulo, eu vou pular essa parte aqui rapidinho e vou falar para vocês sobre aquele software. Eu mandei agora há pouco, né, hoje, durante o dia para vocês. Vou só mudar a nossa tela aqui rapidinho, tá? Então vai mudar um pouquinho a tela de vocês aí, só para a gente poder explicar justamente esse sistema. Se vocês olharem, eu mandei para vocês essa pastazinha aqui compactada, né? Ó. Justamente Festo Pneumatic. Quando você vai lá e descompacta ela, né? Extrai o arquivo aqui dela, ela vai jogar para vocês essa pasta aqui, ó, pneumática. Tá? Pessoal, esse programa a gente tem disponível lá na universidade. Como a gente não está tendo acesso, a gente arrumou esse executável na internet. Ele não é uma versão legalizada, mas vai ajudar a gente a desenvolver algumas atividades aí rapidinho, tá? Mas a gente tem a versão original disponível para os alunos dentro da universidade. Eu só não tenho a versão estudantil para mandar para vocês. Então, quando você descompacta lá, vai ter essa pasta. Você abre ela, clica em pneumática, vai ter uma pasta aqui BIM, ó. Clicou no BIM, vai aparecer esse ícone aqui, ó, um executável. Esse executável, ele não instala o programa no seu computador. Ele é um aplicativo para PC. Então, quando a gente clicar aqui nele, ó, ele é um aplicativo, ele vai executar o programa sem instalar. Então, vou aqui, ó, vou dar 2 cliques nele. Ele vai abrir o software, ele abriu aqui numa outra tela minha, mas o software seria esse, né? O FluidSim, tá? Eu vou posicionar ele aqui, porque eu vou mostrar o funcionamento para vocês dele, em associação com
a nossa lógica que a gente colocou aqui, tá? Outro detalhe interessante, disponibilizei também para vocês lá um PDF, mandei lá dentro do material. Esse PDF está disponível no Fórum Online, ele fala todo o tutorial. Não abriu aqui para mim, está abrindo. Pronto. Vou puxar aqui para cá também. Nada mais é do que toda a explicação de funcionamento aí do software, né, em português. Então, vocês vão olhar lá, ele ensina passo a passo como o software funciona, como são as caracterizações. Isso aqui é uma documentação que vem junto com o software, né, que a gente tem. Tá? Então, tem lá toda a rotina, todo o funcionamento dele, como você monta o circuito e assim por diante. Beleza? Está disponível também para vocês dentro do material do Fórum Online. E aí, a gente vai voltar aqui na nossa lógica rapidinha, que é justamente para tentar explicar isso aqui que a gente quer agora. O que seria aqui, dentro da nossa atividade? Então, ele pede, acione um botão para que esse atuador de simplização avance, prense uma chapa. Quando eu soltar o botão, ele volta à posição inicial pela força da mola. Como que eu montaria um circuito desse aqui dentro do sistema para poder simular? Olha como funciona, é bem simples e rápido. Eu vou inverter só um pouco da proporção aqui em relação aos tamanhos dos slides, só para a gente ganhar um pouquinho mais de visualização aqui. Ok? Então, eu vou clicar aqui em novo, né? Ele vai abrir uma tela para a gente. Tá? Vou inserir meus elementos conforme a necessidade do programa, do nosso circuito. Então, primeiramente aqui, ó, um compressor, eu clico e arrasto, compressor, tá? Quando sai do compressor, a gente precisa fazer o que com o nosso ar? Tratar ele, né? Unidade de tratamento, olha aqui, ó, arrasto ele para cá. Só para aumentar um pouquinho mais o zoom aí, para vocês poderem visualizar. Quando o ar sai da unidade de tratamento, eu preciso de uma chave geral para abrir e fechar nosso circuito para eu poder controlar a lógica. Essa nossa chave geral, vou colocar aqui uma válvula 3 duas vias. Primeiro eu coloco os elementos, depois eu vou configurar um a um, beleza? Esse ar, quando for chegar lá, eu preciso agora de uma válvula para eu acionar meu botão, né? Para eu dar o estímulo. Então eu vou colocar outra válvula 3 duas vias, que ela vai ser acionada por um botão. E esse botão vai mandar o ar para quem? Para um atuador, simplização, retorno por mola. Está aqui o nosso atuador. Vou só aumentar o zoom aqui, para a gente poder visualizar. Tá? Então, aqui é o nosso circuito. Ok? Vamos começar a configurar as válvulas. Então, por exemplo, essa válvula aqui, dou 2 cliques nela, ela vai ser uma válvula de abertura e fechamento do circuito. Eu vou colocar um acionamento manual universal nela, de acionamento e fechamento, similar ao que a gente tem na nossa bancada. Então, vem aqui, 2 acionamentos manuais universais, tá? Ok? Essa é a nossa segunda válvula, é justamente aqui o nosso botão, né, O acionamento do atuador ocorre através de um botão. Aqui, a gente fala, um botão. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes na válvula. Ela vai ser acionada por um botão. E quando eu soltar o botão, ele quer volte, retorno pela mola, né? Tá aqui a nossa válvula, tá? E aí eu vou começar a fazer a montagem lógica do circuito, ou seja, a distribuição do ar. Então o ar sai do compressor, eu clico e arrasto até a entrada aqui, da unidade de manutenção. Fizemos a primeira linha de conexão. Vai aparecer no vídeo para vocês, Vou clicar na segunda novamente e vai sair um ar aqui. Opa! Vamos só lembrar um parâmetro aqui. Eu vou voltar aqui na apresentação, vou avançar um pouquinho aqui. A gente tem que levar em consideração esses parâmetros aqui, tá? A gente não pode esquecer quando a gente falou lá de válvulas, Aonde são as conexões de ar? Quais são os pontos fundamentais? Então, o ar que sai daqui, do nosso ponto aqui de baixo, né? Ele é o quê? A pressão do sistema. Está vindo lá do compressor. Pressão é o número 1, né? Então, todo número 1 é pressão. Então, o ar entra lá na pressão. Ok? O 3 aqui, o que ele é? Está aqui, 3. Ele é escape. Se ele é escape, eu vou colocar o quê? O silenciador nele, né? Para não fazer ruído.
Vou dar 2 cliques nele, venho aqui e coloco lá um escape nele. Tá? Essa setinha indica a saída de ar. Ok? Ou seja, aqui é o ar de utilização, aqui eu vou fazer o bloqueio e a passagem do ar comprimido para alimentar ou não a nossa rede, é uma chave geral, abre e fecha. Tá? Esse ar que sai daqui, ele ainda é o ar do compressor, ou seja, ele ainda tem que alimentar essa válvula. Então, se é a pressão, onde ela entra, conexão 1 do atuador, né? 1 sempre é pressão. Ok? 3 e 5, escape, 2 cliques. Vou colocar o nosso escape de ar lá, para esse ar sair. E o 2, o que ele é? Opa, olha aqui no quadro aqui, ó, o 2. O 2 ele é utilização, ou seja, é justamente o ar que vai chegar lá no nosso atuador. Se vocês observarem aqui, a gente já montou o nosso circuito pneumático. E com isso vem a grande primeira regra. Vocês estão vendo alguma conexão em aberto? Não. O sistema pneumático, se você montar ele e sobrar uma conexão em aberto, ele está errado. Não pode sobrar conexões em aberto. Ok? Como que a gente fez aqui o circuito? A gente pode simular. Eu tenho aqui em cima um play, ó. Clico nele. Ele já mostra aqui pra gente, ó, essa região em azul mais escuro, é como se fosse a nossa rede pressurizada. Aqui você vê um azul mais clarinho, ó, talvez um verde água aqui, mais ou menos. É uma rede sem pressão, tá? Vou ligar aqui a chave geral, ó. Quando eu ligar aqui, ó o ar passando já, ó. Ah, penso, por que ela não voltou? Porque eu preciso acionar o outro lado, ó, para ela voltar. Olha aí. Então eu vou acionar esse lado primeiro, aqui, ó. Ela vai comutar. E aí eu vou pressionar o nosso botão e segurar. Quando eu pressiono e seguro, o nosso atuador avança. Quando eu solto, ele retorna. Vou mudar aqui, pessoal, só a velocidade de operação para ver se facilita aí para vocês a visualização. Talvez fique um pouco mais lento. Vamos lá. Então aqui, ó, quando eu apertar o nosso botão aqui, ó o atuador avançando. Quando eu soltar o botão, a válvula volta para a posição. O ar que estava nessa região aqui, o que vai acontecer? Ele vai sair para a atmosfera aqui no 3, ó. E aí a mola empurra o atuador de volta. Vocês conseguem entender que essa lógica é justamente o acionamento aqui, ó, do nosso circuito? Esse atuador aqui é justamente ele. Quando eu aperto aqui, ó, esse botão, deixa eu mudar aqui. Ele avança lá prensando a chapa. Quando eu solto, ele retorna a chapa. Ok? Qual outra característica interessante aqui do nosso circuito? O acionamento que a gente está fazendo aqui, ele é mecânico, manual. O operador está indo lá e apertando o botão que está posicionado na válvula, próximo do cilindro. Pessoal da automação, pessoal aí que chama de fábrica, que trabalha com circuitos lá no dia a dia, hoje, geralmente, esses circuitos, eles são acionados à distância, né? O circuito eletropneumático. Como que eu faria isso? Tem como eu simular isso? Tem sim, com certeza. Então, ó, por exemplo, eu vim aqui embaixo, ó, mais abaixo do software. Se você olhar o software, você tem aqui um conjunto de rede de suprimento de ar, tá? Essa primeira parte aqui é de suprimento. Aqui a gente tem os atuadores, parte de vácuo, ventosa, motor, oscilante, atuador sem haste, atuador duplação, do simples ação, avanço por mola, né? E assim por diante. Temos aqui algumas válvulas de controle, tá? A válvula de controle, eu consigo configurar ela. Se ela não está na configuração, por exemplo, eu quero uma 3 vias. Eu dou 2 cliques aqui na nossa válvula, ó, e eu consigo fazer o alojamento dela. Por exemplo, ó, terceira posição, e a posição no meio teria que ser uma posição distinta. Ó. Aqui ela seria o quê? Opa, a posição central dela agora seria o centro. É porque eu coloquei uma mola aqui. Olha lá. Desculpa. Posição central. Aí. Aqui seria uma válvula 3 vias. Então eu consigo configurar a nossa válvula conforme a nossa necessidade. Logicamente aqui a gente vai trabalhar só uma 3 vias mesmo, ok? Retorno por mola. Pronto. Essa é a nossa válvula.
Aqui a gente tem algumas válvulas montadas já, ok? Temos aqui elementos de controle. Então, aí, ó, retensores, reguladores de fluxo, válvulas reguladoras de fluxo, seletoras, retenção, temporizador, contador. Então, temos todos os nossos elementos aqui trabalhando. Temos alguns circuitos já pré-montados de algumas lógicas já conhecidas. E temos também aqui a nossa parte elétrica, né? Ó, fonte, por exemplo, eu vou montar aqui um circuito com acionamento elétrico, né? Tem lá nossas fontes, corrente contínua, né? 0 a 24 volts. Vamos precisar aqui de um botão, né? Para a gente acionar esse botão. Esse botão, ele vai acionar quem? Uma solenoide. Vamos colocar uma solenoide aqui, ó. Por que uma solenoide? Essa solenoide vai representar, em vez desse botão aqui, ó, vai ser um acionamento elétrico. Tá aqui a nossa solenoide. Tá? E aí, olha que interessante, eu vou fazer as associações. Eu vou associar a solenoide aqui com a nossa solenoide ali. Não tem ligação física, eu estou apenas mostrando pela seta. Tá? Então, eu vou montar aqui o nosso circuito. Como eu montaria esse circuito? É igual a gente faz da rede primária. Então, 24 volts entra no botão. Do botão, ele passa, aciona a bobina. Quando você aciona a bobina, eu preciso fazer o aterramento dele. Ok? Como eu vou associar esse botão a essa solenoide? Eu dou 2 cliques aqui na solenoide, ele vai pedir uma identificação, um labelzinho aí, né? Então, eu vou colocar aqui como S1. Pode ser maiúsculo, minúsculo, não tem problema. Quando eu fiz isso, ainda não existe associação. Tá vendo que ele está aqui sem envolto, né? Dou 2 cliques aqui na solenoide, ele também vai pedir para a minha identificação. Se eu colocar S2 aqui, não vai acontecer nada. Ó. Não tem nenhuma associação. Mas se eu alterar aqui para S1 e dar um OK, ele vai fazer a associação entre os dois. Vou dar o nosso play aqui, vou ligar o nosso ar da nossa rede, e agora, em vez de eu apertar o botão na válvula, eu vou fazer o quê? Vou apertar o botão lá no circuito do pneu elétrico. Olha lá a solenoide acionando. Ou seja, estamos mandando um sinal elétrico lá para a nossa solenoide. Vou mudar só a velocidade aqui para ajudar a visualizar melhor. Então, quando eu aperto aqui o botão lá no nosso painel elétrico, na nossa sala do supervisório, no ar-condicionado, climatizado, uma cadeira bacana, ambiente limpo, vou lá, aperto o botãozinho, o atuador lá comuta. Quando eu solto o nosso botãozinho, a válvula volta para a posição original, o ar que estava aqui atrás é expelido e solto pela atmosfera e o atuador volta. Ou seja, realiza o nosso sistema de prensagem do nossa chapa, conforme foi a nossa especificação aqui, ok? Então aqui tem uma foto dentro do slide. Eu vou voltar só para a configuração do slide aqui, já a gente volta para o software, tá? Só para melhor visualização de vocês. Então aqui, ó, a gente tem uma imagem justamente do software, tá? do circuito montado. Então, aqui ele está em repouso, aqui ele está acionado, como seria o posicionamento do ar, né? Ó. Então, inicialmente, o ar que está aqui, ó, ele está em equilíbrio com a atmosfera, pela conexão 3. Quando a gente apertar o botão, o ar vai entrar no atuador, fazer com que ele avance. Quando a gente soltar esse botão, ele vai voltar para a posição original e o ar vai ser expelido novamente para a atmosfera. Pessoal, isso que é um circuito pneumático. É você montar uma lógica de controle do ar para acionar um elemento de conversão de energia e fazer com que o circuito avance ou recue. Tá? Estou fazendo aqui no software, hoje eu não estou fazendo a mão livre, logo logo eu vou fazer a mão livre para vocês observarem, mas estou colocando o software para ajudar. Por que isso? Quando a gente faz a mão livre, se eu vier aqui, por exemplo, né, e desenhar lá, ó, nosso atuadorzinho ali, eu estou sem o... Passou aqui, foi mal. Vou ligar só a caneta aqui. Se eu vier aqui e montar aí, ó, opa, aqui, nosso atuador aí, né, ó. Logicamente, ele é bonito, tá? Não vai ficar bacana não, tem que praticar aqui ainda na coisa. Eu teria que desenhar todo o circuito manualmente, justamente o que a gente desenhou lá no
no software, né? E fazer a lógica de funcionamento. Ou seja, eu desenharia ele nesse primeiro estágio, essa válvula aqui também desacionada. Com isso, eu faria o quê? Desenharia a lógica e simularia mentalmente. Eu teria que pensar mentalmente como seria esse funcionamento, como seria ele acionando a partir do momento que eu apertasse o botão e o que ia acontecer com ele, se ele ia avançar ou recuar. Ok? Então, falamos aí do FluidSim, tá? Aqui é só uma montagem a longa distância, como a gente mostrou para vocês. Eu coloco esse slide para mostrar para vocês como é interessante os tipos de acionamento. Eu, quando cheguei aqui no Ceará, por mais ou menos em 2001, um dos meus primeiros trabalhos que eu tive em campo aqui, a gente foi fazer algumas manutenções de umas válvulas de tubulação de gás. E lá, em Baturité, na serra ali, perto de Guaramiranga, e aí a gente fez a reparação das válvulas, fez o trabalho, era um sistema similar a esse. E aí, na hora do teste, o operário pegou o celular, fez uma ligação e falou lá com o operador, aciona a válvula número tal. Aí a válvula como estava, lá a gente via, a válvula tal, como estava, a gente via. E aí eu perguntei para ele, né, por que ele ligou para operar? Ele falou para mim assim, é porque o operador que controla essas válvulas está no Rio de Janeiro. E as válvulas estavam aqui no interior do Ceará. Ou seja, ela era controlada a longa distância, através desses circuitos, né? Então, não existe limitância para a gente aplicar um circuito pneumático, a região, a controle, principalmente hoje com a evolução da tecnologia, indústria 4.0. Tá? Algumas coisas a gente vai ter que começar a aprender na disciplina. Uma delas é a simbologia dos elementos. Tá? Vocês vão se familiarizar aí com as atividades. Coloquei uma lista, número 2, a terceira lista, na verdade, né? Lá no Uniform Online também, no material, nas tarefas acadêmicas, já falando a parte de circuito. Tem exercícios também nas apresentações. Tá? Então, a gente vai ter que saber toda a simbologia dos comprimentos, dos elementos, tanto de geração, quanto de sinal, quanto os elementos de trabalho. Elementos de geração, compressor, unidade de manutenção. São os dois básicos da rede primária. Então, todo o circuito que a gente fizer, eu vou aumentar novamente aqui o slide, só para vocês terem uma noção. Então, todo o circuito aqui, ó, que a gente fizer, ele sempre vai estar expresso ali, ó, com a nossa rede primária, as válvulas de controle direcional e os elementos de conversão de energia, os atuadores. Ok? Então, ou seja, todo o circuito, eu vou lá e vou desenhar o nosso compressor, a nossa unidade de manutenção. A tubulação ela é expressa por uma linha contínua, linha principal. Mais para frente a gente vai aprender sobre linhas de controle, linhas de sinais. A hora que a gente faz ali o sensoriamento, o controle dos nossos elementos. Tá? Então, quando a gente for trabalhar isso, vocês vão ver que as linhas de sinais elas são expressas por uma linha pontilhada. Não é o caso agora, mas para frente a gente vai aprender sobre isso. Então, aqui é a nossa rede primária, compressor, unidade de manutenção, chave geral. A partir daqui eu libero ou não o ar para o sistema. Então, aqui representa todo aquele material de início da disciplina que a gente falou. Temos aqui, né, repetindo o slide, que a gente apresentou esse slide lá na aula de válvulas de controle direcional. Temos as válvulas que vão trabalhar a lógica de posicionamento do ar comprimido. Né? Lembrando, cada conector, cada ponto externo desse tem uma nomenclatura e tem uma especificação, tem uma aplicação específica. 1, sempre a pressão. 2, 4 e 6, utilização. 3, 5 e 7 é escape. 10, 12 e 14 é pilotagem, sinal. Ok? Então, são as conexões, identificação das conexões. Aqui nós temos os elementos de acionamento. O que são elementos de acionamento? Os elementos que a gente estimula a válvula, né? Botão, alavanca, pedal, rolete sensor, retorno por mola. Tá? Temos os elementos de conversão de energia de trabalho, ou seja, eles vão converter o ar comprimido em alguma ação, seja ele movimento linear pelos atuadores simples ação e duplação, ou movimentos rotativos, o elemento fluido gira, o motor fluido gira, né? Motores pneumáticos.
E aí entra uma outra lógica para a gente poder discutir essa nossa necessidade. Eu vou aumentar novamente aqui a nossa tela, vamos voltar aqui para o software. Tá? É uma outra lógica agora, vocês vão ver aqui que é uma outra classificação. Então, eu vou descartar aquele nosso primeiro projeto, não preciso salvar ele, vamos criar um projeto novo. Tá? Voltar lá para cima. Então, vamos tentar entender aqui o que eles pedem. Olha lá. Em um processo de fabricação de peças, o controle de qualidade é realizado visualmente por um operador. As peças aprovadas são destinadas à esteira 1 e as peças reprovadas serão retrabalhadas. Para isso, são destinadas à esteira 2. Ao detectar uma peça para retrabalho, o operador irá acionar um botão. Tá? Esse botão, para que um atuador de duplação avance e coloque a peça na esteira 2. Então, se você observar a imagenzinha aqui, ó, aqui está o atuador. Ó, aqui embaixo está o pontinho vermelho aí para vocês. É o atuador. A partir que ele vê uma peça aqui, ó, aqui as peças chegando. Se a peça tem algum defeito, ele aperta o botão, essa plataforma sobe, ó, como está aqui no pontilhado. Aí a peça cai na esteira 2 e volta lá para o retrabalho. Se ela está ok, ele não precisa apertar o botão, então a esteira fica aqui na posição recuada. E as peças continuam pela esteira 1. O retorno do atuador ocorre de forma automática, assim que o operador solta o botão. Elaborado o circuito pneumático para esse dispositivo. E aí? Já conseguem pensar e imaginar como que é essa montagem? Sempre pensem em partes. Vamos lá. O que eu preciso primeiro no circuito? Compressor, né? Preciso de compressor. Se eu tenho lá um compressor, eu preciso também do quê? Uma unidade de manutenção. Então, clico e arrasto. Já eu dou um zoom aí, pessoal, viu? Para melhorar a imagem de vocês. Ok? Ele pede aqui, ó. A rede primária ainda, a gente tem uma válvula de controle direcional aqui para fazer abertura e fechamento do nosso sistema. Então, aqui é como se fosse a nossa rede primária, né? Essa parte em vermelho aqui, ó, é como se fosse a nossa rede primária. Tá? Todo circuito vai ter isso aqui. Como que é a montagem dela? Vamos fazer aqui rapidinho, só para a gente não perder a lógica do pensamento. O ar, ele sai do compressor, entra na unidade de manutenção. Na unidade de manutenção, ele entra onde? Na válvula geral. Opa, conexão 1, sempre a pressão. 3 e 5 é escape, dos 2 cliques, coloco aqui um escape. E ela tem o quê? 2 acionamentos manuais universais. Então, essa aqui, ó, é justamente a nossa rede primária de ar comprimido. O que sai daqui já seria a nossa rede secundária, já é o controle, já é a lógica de montagem, a rede lógica do nosso circuito. Qual que é a lógica do nosso circuito? Ele fala que um atuador de duplação, opa, vamos pegar aqui um atuador de duplação, ó, tá aqui ó, na nossa montagem, clico nele e arrasto. Um atuador de duplação deverá avançar quando eu acionar um botão, esse botão está associado a uma válvula, e quando eu soltar o botão, ele volta. Opa, eu preciso só de uma válvula então, né, teoricamente. Vou pegar aqui uma válvula. Ah, olha que interessante, vamos lá. Eu tenho agora aqui um atuador que tem 2 pontos de utilização. Ele tem controle na câmara frontal e na câmara traseira. Então, eu preciso de uma válvula que tenha duas conexões de utilização, ou seja, as conexões 2 e 4. Se eu pegar essa aqui, ó, 3 duas vias, ela tem apenas uma, ó, número 2. Se eu pegar essa aqui, ó, uma 4 duas vias, opa, ela tem 2, ó, a 4 e a 2. Se eu pegar uma 5 duas vias, ela também tem 2, ó, opa, a 4 e a 2. Ou seja, qualquer válvula dessa que tem 2 conexões, ela funciona para o nosso circuito. Essa aqui ela não daria certo, então eu vou tirar ela daqui. Tá? Ah, se eu pegar uma 4 duas vias, uma 5 duas vias, as duas funcionariam igual, sem problema algum. Atende nosso sistema. Fica a critério de vocês. Eu vou deixar 5 duas vias aqui. Tá? Então, ou seja, isso aqui vai acionar o nosso circuito. A gente tem aqui praticamente tudo que a gente precisa. Vou só retirar esse retângulo aqui, para a gente poder dar um zoom aqui. Ó. Alguém chamou? Não, vamos lá. Tá dando para entender, pessoal? Tranquilo? Só dei um zoom aqui, ok? Então, vamos lá. Ó,
A nossa válvula aqui, como que ela funciona lá que ele fala? Ele quer que ele aperte um botão. Opa! E quando ele soltar o botão, ela volta, ou seja, retorno por mola, né? Tem aqui a nossa válvula. E aqui o nosso atuador. Vamos conectar o nosso ar. Então, ou seja, o ar que sai daqui da conexão 2 é a rede, a pressão é a rede do sistema, onde ele vai. Pressão é sempre no 1. 1 sempre é pressão. É um mantra aí que a gente vai falar durante daqui para o final da disciplina. 1 sempre é pressão. 3 e 5, escape. Vou colocar os meus escapes. Vou mostrar para vocês, não vou colocar o escape no 3, tá? Para vocês verem como o software ele mostra para a gente essas pequenas falhas. E 2 e 4, utilização. Pessoal, posso ligar de forma aleatória aqui? Não. Prestem atenção. Ele fala que, inicialmente, se a gente pensar aqui no nosso sistema, teoricamente, a nossa empresa é para fazer mais peças corretas do que erradas. Correto? Então, ou seja, tecnicamente, passa mais peças da esteira para 1 do que para 2. Então, eu quero que, inicialmente, o nosso atuador fique recuado. Para ele ficar recuado, eu preciso o quê? Mandar a nossa pressão aqui que está chegando no 1 para o 2, fique aonde? Na câmara frontal, né? Ó. Ele vai pressurizar toda essa região frontal aqui, ó, e vai manter ele sempre recuado. Consequentemente, a conexão 4 vai para a câmara traseira. Tá? Vou colocar para simular aqui, ó, tem uma conexão em aberto, o 3, olha o que acontece. O software manda um aviso, ele mostra para a gente que existem conexões em aberto, né? Ó, Open Connections. Dou um OK, ele fala aí que ele vai permitir a simulação, mas tem uma coisa errada, e eu posso simular. Mas o correto é a gente voltar lá e corrigir. Então, eu vou colocar o silenciador que falta. Pessoal, ele não corrige lógica. O software ele é burro, ele não sabe o que a gente quer fazer. Ele corrige a lógica básica, digamos assim, os princípios da pneumática. Não pode ter conexão em aberto e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Deu play aqui, liguei a pressão. Vou só mudar aqui a velocidade de simulação, ainda tá, ok. Quando a gente ligar a chave geral aqui, olha aqui a pressão passando, ó. Opa, chegou lá na frente, ele está recuado, ele está embaixo, né? Estamos aqui sentados, observando as peças passando. Lá vem uma peça com defeito, o que eu faço? Aperto o botão. Quando eu apertar o botão e segurar, olha lá o atuador avançando. Ou seja, ele está jogando aqui, ó, a esteira do 0 para 1 para 0 para o 2. E aí a peça vai cair na esteira 2. Passou a pecinha, solta o botão. Quando eu solto o botão, olha lá o atuador voltando. Ele volta para a posição inicial. Ou seja, isso já é uma outra montagem. Aí vocês me perguntam, essa é a única solução para esse sistema? Não. Esse sistema ele poderia ser um atuador de simples ação. Tá? Esse descida dele aqui, ó, como ela é para baixo, a força, o peso próprio da passarelazinha aqui que joga de 1 para 2, poderia ajudar no recuo do atuador, que tem também uma mola lá que faz esse recuo. Tem vários fatores que poderiam fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, a gente usou uma 5 duas vias. Eu vou tirar ela, vou colocar uma 4 duas vias. Tá aqui. Se a 4 duas vias, ela também vai ter um acionamento por botão e um retorno por mola. Tá? E aí as conexões, mesma coisa. 1, sempre a pressão, nosso mantra. 3 e 5, escape, colocar o silenciador. 2 e 4, utilização. A pressão inicial chega aqui em 1, vai para 2, então eu vou mandar ela lá para a câmara frontal. E de 4 vai para a câmara traseira. Mesma lógica. Vou dar o play. Vou ligar a nossa rede. Olha aí o ar passando de 1 para o 2, pressurizando a câmara frontal, ele está recuado. Estamos observando, vem lá a nossa pecinha defeituosa, chegando, olha lá. Aperta o botão e segura. Olha lá o atuador avançando, com a válvula 4 duas vias. Passou, solta o botão, olha lá o atuador recuando. Ele volta para a posição de jogar as peças na esteira 1. Ok? Então existem diversas formas da gente montar esse circuito, não apenas uma. Qual vai ser a mais eficiente? Aí vai caber ao critério de cada um de vocês analisar a sua indústria. Por exemplo, se lá na minha indústria usualmente são cilindros de duplação, eu particularmente montaria um circuito com cilindro duplação para ficar mais constante os elementos de manutenção, né? Eu teria lá de sobressalência válvulas 5 duas vias, 4 duas vias,
Eu não precisaria montar um sistema único, simples, da ação, para ter uma válvula 3 duas vias guardada só para esse sistema, né? Pensaria mais de forma geral na manutenção da nossa indústria, tá? Vou mudar aqui o slide rapidinho. Olha aí uma outra ideia, uma outra problemática para a gente. Se a gente observar ela aí, o que ela fala? Vamos aumentar o zoom aqui para a gente discutir ela. Ela vai crescer para vocês. Pronto, olha aí. Um atuador de duplação é utilizado para abrir e fechar um silo. Aqui o atuador, ó. Aqui está o nosso atuador. Está aqui a portinha do silo, ó, tem um mecanismo que faz isso. Está aqui as setinhas de trabalho dele. Então, olha que interessante. Para o silo estar fechado, qual é a posição do atuador? Avançado, né? Ó, ele está estendido. Interessante, né? O operador aciona o botão número 1 para que o silo abrir. Então, quando ele apertar 1, o silo abre. Arthur, já respondo já, só um minutinho, viu? Essa diferença de 3 duas vias para 4 duas vias. E aí, quando eu apertar o botão número 2, o silo fecha. Tá vendo que é uma outra lógica? Ele está estendido, fechado, lá o solenoide. Quando eu apertar o botão, ele abre, fica aberto, eu só dou um pulso no botão. Quando eu apertar um segundo botão, ele fecha. Então, o operador agora vai ter 2 botões. Abre e fecha, abre e fecha. Ok? Vamos montar a nossa lógica aí? Eu vou colocar 2 válvulas aqui só para responder o Arthur, professor, mas a diferença de custo entre 3 vias e 4 duas vias. Arthur, são vários parâmetros que você analisa, não pense no componente sozinho. Vamos pensar aqui na sua indústria. Digamos que você tem lá 50 atuadores duplação e um atuador simplização. Esse atuador simplização precisa de uma válvula 3 duas vias. E todos os demais uma 4 duas vias, ou 5 duas vias. No caso do 4 duas vias que você colocou aqui. Vale a pena você ter no seu estoque uma única válvula 3 duas vias para esse único sistema, ou uma válvula 4 duas vias que atenderia a qualquer um desses elementos do sistema. Quem quebrar, não sei quem vai quebrar, eu vou lá e substituo. Não seria mais barato? Talvez isso justifique a compra de uma válvula, montar um circuito com atuador de duplação, em vez de uma simplização. Você tem que pensar mais a longo prazo, no programa de manutenção, no sistema de manutenção, planejamento e controle da produção. E manutenção. Tranquilo? Deu para entender aí a lógica? Maravilha, legal. Então vamos pensar nessa nossa lógica aqui, ó. Olha que interessante. Nossa rede primária, né? O que é a nossa rede primária? Nosso mantra. Compressor, unidade de manutenção, chave geral. A chave geral vai ser acionada por 2 acionamentos manuais universais. Tá? Aí. Ô, pessoal, desculpa, eu não dupliquei a tela, ó. Foi mal. Vamos voltar tudo aí. Vamos refazer o nosso mantra. Voltou a tela aí, apaguei, vamos começar de novo. Então vamos lá, nova peça. Vamos lá. Nosso mantra. Rede primária, compressor, unidade de manutenção, chave geral. Ela vai ter 2 acionamentos manuais universais. Tá? O ar sai do compressor, entra na unidade de manutenção. Da unidade de manutenção, entra na chave geral, conexão 1 da chave geral. 3 e 5 é escape, coloca o silenciador. Esse é um mantra para todos os nossos projetos. Sempre vamos ter essa nossa rede primária montada. Tá? Terminei aqui nosso zoom. E aí vamos pensar na lógica no resto aqui do nosso projeto. Por exemplo, vai ter um atuador de duplação. Vamos pegar o atuador de duplação aqui, ó. Tá aqui ele aqui. Deixa eu colocar o ponteirozinho vermelho, acho que facilita para vocês observarem. Tá aqui, ó, o atuador de duplação. Vou arrastar ele aqui para o circuito. Pessoal, olha que interessante. Ele começa aqui o trabalho dele avançado. Tecnicamente, eu preciso desenhar o circuito com ele avançado, na posição inicial dele. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, e vou colocar ele como... Desculpa. Simplização, duplação. Aqui é só as classificações internas de... tá aqui, parâmetros, né?
Posição do pistão, não é 0. Aqui o pistão, pessoal, ele tem no máximo de curso, ó, 100, né? E a posição 0. Eu vou colocar aqui 100, ó. Que ele vai interpretar como se fosse lá a posição final. Para entrar nesse setup, é só dar 2 cliques no botão, você tem aqui todos os parâmetros de configuração do seu atuador. Então, você tem as configurações internas dele, né? Ó, se ele tem, como a gente falou, lembra? O que é isso aqui? Amortecimento, ó, aqui a simbologia de amortecimento. Se ele tem êmbolo magnético. Se ele tem dupla haste. Opa, desculpa. Duplação. Aqui, ó. Paralelos. Opa, uma haste. Dupla haste. Haste simples. Opa, sem haste, hein? Atuador sem haste, lembra? Então a gente classifica aqui, monta nosso atuador como a gente precisa. Nosso caso, ele é uma haste, duplação, e ele começa na posição avançada. Tem aqui algumas configurações de força e consumo de ar que ele gera, algum gráfico de consumo de ar comprimido em função do posicionamento dele, e aqui o monitoramento do sensoriamento, quando a gente for falar, trabalhar de sensores, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Tá? Então está lá o nosso atuador avançado, esse íconezinho preto aqui é só o posicionamento do êmbolo, e aí a gente tem o que aqui? Uma válvula com 2 botões. Se é uma válvula para acionar um elemento dois elementos, vou colocar um atuador, uma válvula de 2 acionamentos. A4 2 vias ou A5 2 vias. Vamos puxar aqui uma 5 2 vias mesmo? Pronto, está aqui ela. Similar àquela que a gente tem na aula. A gente passou essa válvula para vocês, dá para vocês olharem. Né? Então, como que funciona? Novamente, a pressão que chega aqui na rede primária, ela vai para onde? 1, sempre a pressão. 3 e 5 é escape. Vou colocar aqui os nossos escapes. 2 e 4, utilização. Opa, olha que interessante, cuidado. O ar, quando chega aqui no 1, ele vai para o 2. Se eu mandar o 2 aqui para a câmara frontal, o que acontece? O atuador vai recuar. Então, obrigatoriamente, eu tenho que mandar ele aonde? Lá para a câmara traseira, ó. Olha ele ali atrás, tá vendo? Consequentemente, o 4 ele vai para a câmara frontal. Pessoal, ele vai cruzar aqui. A gente pode fazer a correção aqui e tal, mas dá para a gente entender qual é a nossa lógica aí de funcionamento do nosso ar comprimido. Ó. O 2 entra na câmara traseira e o 4 entra na câmara frontal. Maravilha? Como é a nossa válvula? Nossa válvula tinha 2 botões, né? Então ela tem um botão de acionamento de um lado, um botão de acionamento do outro. Se você observar aqui embaixo, olha aqui todos os tipos de acionamento, né? Ó, acionamento mecânico universal, universal com trava, botão de pulso, botão com trava, alavanca, alavanca com trava, pedal e pedal com trava. Professor, precisava de trava nesse botão para ele ficar. Não, não precisa. Se eu preciso de trava, se eu tiver uma mola do outro lado. Ó. Eu não tenho mola do outro lado, eu tenho só outro botão. Então ele aciona um botão, ele fica. Quando acionar o outro, ele volta. Tá? Essa é a nossa lógica, a nossa válvula. Vamos fazer a identificação aqui. Ó. Quando ele aperta o botão número 1, o cílio deve abrir. Então, se eu apertar 1, ele recua, né? Eu vou colocar aqui só um textozinho aqui, ó. Aqui, então, seria... Eu vou chamar ele de B1, que é o botão 1. Tá? E aqui do outro lado a gente teria o quê? O B2. Seria o botão 2. Ok? Vamos ligar o nosso ar aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui, vamos aumentar. Vamos dar o nosso play aqui. Maravilha. Olha lá a nossa rede. O compressor já está gerando ar, né? Passando por unidade de manutenção. Olha, pessoal, que legal. Se eu der 2 cliques aqui na unidade de manutenção, eu consigo trabalhar a pressão nominal do sistema, então ele está regulado de 0 a 20 bar. Posso trabalhar em MPa, em PSI. E posso trabalhar aqui também a vazão dele. Qual é o tipo de regulagem de vazão que ele faz. Posso dar 2 cliques aqui no nosso compressor e ver aqui, ó, a pressão de operação dele, ó. Qual a pressão dele? 10 bar, 12 bar, está configurado para 6 aqui, posso colocar aqui 12, ó, sem problema algum. Como eu posso também trabalhar a massa, a vazão mássica dele, tá aqui em litros por minuto, tá? Ó. Eu posso ter galões por minuto, né? Galões por segundo. A nossa nomenclatura aqui seria litros por minuto, teria que fazer as conversões para saber em metro cúbico por hora, conforme a tabela lá, nossa carta pneumática. Ok? Então, tudo é configurável aqui, é muito interessante esse software. Vou abrir aqui o ar, olha lá o ar passando aqui, ó. Chegou em 1,
No 1 foi para o 2, no 2 foi para a câmara traseira. Manteve o atuador avançado lá, ó, o nosso oscilo fechado. Beleza? Aí o operador, chegou o caminhãozinho lá embaixo para carregar, o operador faz o quê? O botão número 1 deverá abrir somente, abrir o oscilo. Então ele vai apertar 1 lá, ó o que vai acontecer. Olha o oscilo abrindo. Eu soltei o botão, não estou segurando nada. Ó. Tá? Por quê? Ele não volta. Ele só vai voltar quando você apertar aqui, ó, o botão 2. Carregou o caminhão, chegou no peso, ok? Aperta o botão 2. Apertei o botão 2, soltei. Olha lá o oscilo fechando, encerrando o carregamento. Ou seja, aperto 1, ele abre o silo. Aperto 2, ele fecha o silo. Deu para entender essa lógica? Tá? Pessoal, os circuitos podem ser os mais variáveis possível. Coloquei para vocês da Mifor Online. Deixa eu puxar aqui. Vou abrir ele aqui rapidinho. Só um minuto. Mifor Online. Tem essa lista lá no Mifor Online. Vamos dar um foco nela aqui. PDF. Pronto. Vai dar um foco aí para vocês nela. Tá? Podem ficar tranquilos, tá aí ela. Então, se você observar ela aqui, ó, fala sobre a parte de separação, tratamento do ar, né? Características de vantagens e desvantagens. Aí, ó, características de vantagens e desvantagens. Denominação de atuadores e classificações dos atuadores. A parte que fala sobre consumo e força dos atuadores. Então, a gente tem parâmetros aqui que falam sobre isso. E algumas características em relação às válvulas. Algumas ideias para a gente raciocinar aí no nosso circuito. Tinha mandado para vocês também, pelo WhatsApp, um livro, né? Um livro que fala... Só um minutinho. Ele vai abrir aí também, ó, nessa tela. 99 exemplos de pneumática. Esse livro está disponível na internet. Você abre ele lá e você vai ver aí 116 páginas de exercícios e aplicações. Então, cuidado, tem algumas que já exigem um pouco mais de conhecimento, alguns outros elementos, mas dá para a gente ir fazendo um a um, tá? Então, a gente vai lá, ó, fala aqui algumas características de compressor, vazão, simbologia. Olha aí o primeiro, ó, né? Então, você tem que entender aqui qual é a lógica do circuito, quais são os posicionamentos. Antes de embalar e transportar e amarrar painéis, né? Eles devem ser devidamente arrumados e empilhados, ou seja, as bordas niveladas. Aí ele fala aqui toda a lógica de funcionamento do circuito, o que é cada elemento. Tá aqui, ó, a identificação. Só mudar o ponteirozinho aqui para a gente chegar. E aí, quais são os componentes recomendados, né? Em função de forma construtiva. E aí você vai pensar no seu circuito. Não é o mesmo, tá? Esse aqui é um, esse aqui é outro. É montar esse circuito. Professor, qual o gabarito desses circuitos? Vocês vão ter que fazer. Na internet tem muita coisa resolvida já, tá? O pessoal vai resolvendo e postando lá. E aí tem diversas lógicas, diversos exercícios. Não fiquem loucos. São 99 exemplos. Tá? Ok? Vamos voltar aqui para o material da nossa aula. E aí, aqui na aula, que a gente está mostrando aí agora para vocês, nosso slide até aí, ou seja, estamos falando justamente, falamos sobre circuitos pneumáticos, tá? Espero que vocês tenham compreendido a lógica de montagem do circuito. Temos um tempo aí até segunda-feira, nossa próxima aula, vocês darem uma estudada, darem uma olhada. Disponibilizamos aí o software para vocês poderem simular. Tem o tutorial, tem lista de exercício,
tem livro com exercícios, eu mandei no grupo também uma foto da biblioteca digital, onde tem os livros online lá, que vocês aí de casa mesmo conseguem acessar ele, lá tem exemplos, aplicações. Tem também muita teoria falando sobre tudo isso que a gente disse hoje. Ou seja, agora é mão na massa, é a gente exercitar. Lembra que eu falei desde o início da disciplina, outro mantra, nossa aula ela é prática, essa aula você tem que ir exercitando, não adianta você deixar o material para trás. Se vocês observarem, tudo que a gente estudou até agora está sendo usado, tá? Ao final dessa disciplina, a gente vai saber especificar desde o compressor até a força de atuação lá do atuador, consumo e o acionamento dele. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida sobre a aula de hoje? Algum comentário ou sugestão? Podem abrir os áudios aí, quem quiser conversar, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Mandar mensagem lá no grupo. De teoria, eu falei tudo que eu tinha que falar hoje. Tem gente acordada aí? 10h10 ainda. Maravilha, Gabriel. Tranquilão? Então, beleza. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Lembrando que essa aula que está sendo gravada, ela vai estar disponível lá no material didático da nossa aula. Material didático não, desculpa. Dentro do Unifor Online, na aba da nossa disciplina, na aba de segunda-feira, dentro da unidade aulas, tá? Vai ter lá todo o material que a gente utilizou, ok? Nessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? O software mandei para vocês já no grupo. E no mais, agradeço a atenção de todos. Quem tiver dúvida, estou ainda lá no WhatsApp para tirar dúvidas, em particular ou em grupo, tá? Qualquer coisa é só chamar. Vou encerrar aqui a nossa gravação